São Lourenço do Sul é a primeira cidade gaúcha a aprovar na sua Câmara o projeto municipal Escola Sem Partido. A legislação prevê limites para a atuação dos professores, entre eles impedir que os docentes promovam suas crenças particulares dentro da sala de aula e que incitem os estudantes a participarem de protestos. Para falar sobre o assunto, a gente está colocando na tela a informação do Portal Sul 21 para você acompanhar aí. Bom, para falar sobre esse tema, a gente convidou então o cientista político e professor da Unicinos, Bruno Lima Rocha, e o advogado Vinícius Boeira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, primeiro vamos até para posicionar cada um, como é que vocês avaliam a aprovação da lei em São Lourenço do Sul? Começa com o Dr. Vinícius, depois o professor Bruno. Bom, eu imagino que essa aprovação é muito vantajosa para as crianças e para as sociedades de São Lourenço. Deus queira que seja uma tendência para ser observada nas outras câmaras legislativas municipais do Rio Grande do Sul e, quiçá, do Brasil. Bom, professor? Primeiro, a franqueza intelectual me faz reproduzir o veto das entidades da docência, né? Simpro é contra, CEPERS é contra, ANDES é contra, sindicatos professores universitários é contra. Eu sou do Simpro, por exemplo, sou filiado ao Simpro, milito no Simpro, sou filiado ao Simpro como professor da rede particular. Então, todo mundo que trabalha em educação é contra, porque uma espécie fica uma espada sobre a cabeça do docente e a gente pode cair numa escala de denúncias e, particularmente, eu li o decreto, eu li a lei, eu li tudo. Me chama muita atenção essa dimensão da condição moral, de a formação da criança, ela seria limitada a uma definição mínima do docente, porque poderia aferir valores morais da família ou do sistema de crenças familiares, ou seja, o princípio da educação pública ele está abalado com essa lei. É muito preocupante isso. Nem a ditadura fez isso. A ditadura fez acordos, tipo o acordo MEC-USAID, o ZAID, que é terrível. Foi um acordo terrível. Que, por exemplo, excluiu do sistema educacional sociologia, filosofia, latim, ou seja, a gente não domina a língua do invasor português, não tem sistema de pensamento de ideias clássicas e não entende a sociedade que vive. Perfeito, né? Trabalhem. Essa dimensão da escola sem partido, o próprio nome já é tenebroso, porque sem partido é uma espécie de um todo. Né? Isso era um lema, por exemplo, do Estado Novo, do Vargas. O partido fraciona, a sociedade é um corpo único que se move. E, ao mesmo tempo, me parece que também é um ataque contra a educação laica, livre e republicana. Bom, eu quero lembrar que já vou passar para o doutor, só quero lembrar que você aí de casa pode passar a sua opinião, pode também levantar questões a respeito. 99588-2374 pelo WhatsApp, apenas mensagem de texto. Pode completar, doutor. Bom, eu quero posicionar que o Escola Sem Partido é um movimento de pais e alunos que surgiu alguns anos atrás e hoje é liderado, desde o início é liderado pelo advogado Miguel Najib, que é um advogado paulista. E a insurgência dessas pessoas se deu pela tentativa ou pela realidade de doutrinação ideológica e religiosa que acontece diariamente nas escolas brasileiras. Este movimento acabou por fazer um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei para a Câmara Federal, para as Assembleias Legislativas e para as câmaras municipais, para atacar em 3 níveis do Estado brasileiro. Na Câmara Federal o projeto foi apresentado, está tramitando, provavelmente em breve será levado a plenário. Nas Assembleias Legislativas já foi aprovado na Assembleia de Alagoas e já foi aprovado em mais de, acho que em torno de 30 cidades no Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul agora foi aprovada a primeira legislação municipal. Mas essa lei, ou estes projetos de lei, eles não trazem nada de novo do que já temos na Constituição e no regramento constitucional brasileiro. Ou seja, aliás, tem uma única coisa, uma única obrigação é criada por esta lei. Essa lei impõe que as escolas coloquem nas salas de aula um tamanho A2, ou seja, uma folha de duplo ofício, e na sala dos professores, que eles estão impedidos de levar as suas convicções pessoais para dentro da sala de aula, que são impedidos de prejudicar alunos por escolhas dos alunos, de concordar ou prejudicar ou favorecer alunos por concordar ou discordar com o professor, ou seja, são aqueles direitos que já estão esculpidos na nossa Constituição e principalmente aquele direito que está na Convenção Interamericana, na Convenção Americana de Direitos Humanos,
que concede aos pais e que o Brasil é signatário e entra com força constitucional na legislação brasileira e que confere aos pais o poder de decisão sobre a educação moral, a educação a educação moral, a educação política e ideológica dos filhos. Bom, ou seja, não traz nada, nenhuma inovação do que já está na nossa Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, tudo que está lá, que está sendo desrespeitado hoje, está sendo trazido para legislações municipais e estaduais, de maneira a tentar se coibir esta prática nefasta que atrapalha a democracia e a educação das crianças. O doutor Vinícius já antecipou, pelo menos, algumas questões da legislação, por exemplo, os cartazes aqui a gente tem, né? No caso de São Lourenço, serão fixados caso tenha o veto ou não a aprovação do prefeito, né? A Câmara já aprovou, serão fixados cartazes com orientações aos professores. O que pode... O professor fez uma descrição a partir o doutor Vinícius fez uma descrição a partir da sua interpretação. Agora, professor, eu transmito a pergunta para ti. O que pode mudar na sala de aula, na sua concepção, né? Por exemplo, com a aplicação desses cartazes, enfim? Já mudou, abriu um precedente. Por exemplo, a Convenção de Direitos Humanos, que tem como base o Pacto São José da Costa Rica, ele traz essa máxima porque tanto o Brasil como a maioria dos países da América Latina vivia sob ditadura. Então, a ditadura, por exemplo, tinha o SPB, Educação Moral e Cívica, tinha uma série de exaltações ao governo autoritário, e isso aí foi uma forma de prevalecer, por exemplo, o poder das famílias sobre um Estado totalitário. Isso vai diametralmente oposto ao que está sendo a motivação política das pessoas que influenciam esse tipo de lei. Por exemplo, agora você está taxativo, só que eu não vou citar nenhuma empresa religiosa para não tomar processo, alguém que quiser fazer o que eu faço. A gente tem 200 votos de fariseus na Câmara Federal. 200 votos vinculados a um voto da fé, da teologia da prosperidade, que trabalha com uma ideia estanque de relação de gênero, que inventou a ideologia de gênero, inventou esse termo, né? Que faz uma mobilização de propaganda nefasta contra as opções dos jovens brasileiros. E eu, sincero, honestamente, eu estou no ensino superior há 10 anos. Eu nunca vi um colega que, quando manifeste opinião em sala de aula, não diga estou opinando. Isto é o autor, qual é a opinião de vocês sobre o que o autor ou a autora disse, qual é a opinião sobre o que eu digo, qual é a opinião de vocês. Eu mesmo, em prova, pergunto qual é a posição de vocês quanto à posição do autor e quanto ao fenômeno estudado. Agora, trazer ideias fora de contexto é perigosíssimo. Eu entendo que não é à toa que todas as entidades de educação, todas, são contra esse projeto, porque abre precedente de quê? Como vai ser a forma de punição a quem ir contra a lei Escola Sem Partido? A outra pergunta, acabou com a LDB? Derrubaram a LDB? Porque assim como tem interpretação que o texto é constitucional, eu já vi 3 pareceres jurídicos hoje antes do programa que é inconstitucional. Então derrubaram a Constituição, derrubaram a LDB? Por quê? Porque tem 200 votos na Câmara? É assim que vai funcionar? É perigosíssimo isso. Tem estados, nos Estados Unidos da América, que é uma potência nuclear, que é uma potência espacial, que colocam no seu currículo fundamental o criacionismo, por exemplo. E se você vai contra, explica o fenômeno do Big Bang, toma um processo. De quem é essa tese? É a tese da Al-Qaeda. Voltei de viagem agora, estava lendo um livro de difusão do pensamento islâmico da Sunna, do sunismo básico, e está lá escrito. Ou seja, se a gente vai trazer fundamentalismo de base religiosa para a sala de aula, de novo, o ensino brasileiro é laico, livre e republicano. A gente está entrando numa seara muito perigosa. Bom, a interpretação, a concepção, na verdade, de ciência hoje que a gente tem, coloca em tensão essa questão da neutralidade. É possível aplicar conteúdos neutros dentro da sala de aula em temas que envolvam, por exemplo, o cenário político? Começo agora com o professor e depois para o doutor Vinícius. Eu vou fazer perguntas para o telespectador, então, para não meter o debate. O Brasil foi invadido, o Brasil foi descoberto e o Pindorama foi invadido. Tinham 7 milhões de originários na costa atlântica brasileira. Só na costa atlântica. Hoje tem o quê? 1 milhão de povos originários? 1 milhão de 39, 57 etnias? Houve a colaboração das 3 raças ou houve um genocídio em África e um sequestro? Se essas pessoas estivessem preocupadas com a educação brasileira, estariam brigando para implementar a educação de história afro-brasileira, que tem uma lei, já tem do início dos anos 2000 e não é implementada. Estaria brigando para ampliar as verbas da educação e não, por exemplo, porque os mesmos que votam pela Escola Sem Partido votaram a congelamento dos cortes da educação no Congresso. Isso, ao mesmo tempo que gera um proselitismo político-religioso perigosíssimo, é como botar um bode na sala. Então, de novo, ciência neutra, neutro nem sabão em pó é. O que não pode acontecer, sala de aula não é nem comício, nem é sermão.
separar as vozes. É o princípio de qualquer ciências humanas, qualquer uma, quaisquer ciências humanas sérias, o fazem isso. Para não me alongar, quer ver uma mentira repetida 1000 vezes que vira uma verdade? Toda dona de casa sabe governar uma casa como governar um país. Isso é um absurdo. E é repetido 1000 vezes. Em aulas de economia, em aulas de administração, nas colunistas de economia da mídia. Isso é pura fake news. Doutor Vinícius? Bom, eu gostaria de iniciar dizendo que exatamente a argumentação que nós estamos vendo aqui hoje é o que o Escola Sem Partido tenta impedir. Ou seja, o Congresso Nacional, na argumentação do meu debatedor, o Congresso Nacional, que tem 200 votos, segundo ele, ligados à religião, ele não foi para lá de paraquedas, ou seja, esses 200 deputados, dito por ele, foram eleitos pela população, eles representam a população. O Congresso Nacional representa os votos que receberam. Ou seja, se a sociedade pensa de uma determinada forma, essa forma está representada dentro do Congresso Nacional. E isso tem que ser respeitado. A nossa educação, desde a Constituição, ela é colocada como, ela tem que ser neutra. Ela não pode pender para lado nenhum, ela tem que ser laica e neutra. O que o Escola Sem Partido tenta fazer é exatamente fazer com que a Constituição seja cumprida, que a Constituição que as aulas sejam neutras e que seja em sala de aula apresentado todos os fatos, todas as visões sobre os fatos, sobre as visões históricas, as visões filosóficas e antagônicas, da mesma maneira, ou seja, que ocupe o mesmo espaço de tempo e tenha a mesma ênfase do professor. O professor pode não ser isento, não é isso que se exige. Agora, o professor tem a obrigação de apresentar os conteúdos com isenção, porque o Escola Sem Partido não é como tentam demonizar, que é uma censura. Não é censura. O Escola Sem Partido não impõe nenhuma censura diferente do que já existe na Constituição. Ou seja, não é censura. Até porque a censura seria vedar ou impedir a liberdade de expressão. E o professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. O professor tem a liberdade de ministrar as suas aulas. Se ele tivesse liberdade de expressão em sala de aula, o professor não precisava seguir o currículo. O professor podia ir para a sala de aula falar de novela, de futebol. Ele tem liberdade de expressão. Não é isso que a legislação permite. A legislação permite que o professor tenha a liberdade ao dar a sua aula e apresentar os conteúdos de maneira isenta. Isso é que é o importante. Ou seja, exatamente o que nós temos que fazer é fazer com que a educação seja laica, a educação seja neutra e a educação faça com que a sociedade cresça. Inclusive, nos projetos de lei de Escola Sem Partido está previsto que nas escolas confessionais, naquelas escolas religiosas, que são particulares e que os pais assinam um contrato com a escola permitindo que a escola dê aquela educação religiosa para os filhos, nessas escolas poderá ser abordada a religião da forma como está no contrato, porque os pais autorizaram, porque quem tem o direito de educar os seus filhos são os pais, e não entregar o professor, até porque tu imagina o seguinte, o professor tem um público cativo, as crianças são obrigadas a ouvir o professor. Aonde haverá liberdade de expressão, onde tu tem um público cativo que obrigatoriamente tem que ouvir aquele professor. E ainda por cima, com a hierarquia que existe, o medo do aluno de discordar do professor, de ser prejudicado pelo professor. É isso que está tentando os projetos de lei evitar. Ou seja, o Escola Sem Partido tenta exatamente manter a neutralidade e não trazer estas visões de mundo, que é uma única visão, de um único fato, de um único espectro, em cima de diversas outras opiniões. E o principal, está sendo dito aqui que todas as entidades vinculadas à educação são contra o projeto. Todas as entidades de trabalhadores, ou de professores, ou de funcionários de educação. Por quê? Porque todo mundo já sabe, os sindicatos são vinculados à CUT, os sindicatos são de esquerda, os sindicatos é que estão levando o Brasil aonde nós estamos. Os sindicatos de escolas, as entidades independentes, essas são a favor do Escola Sem Partido. Eu quero entrar nessa questão da religião também e de outros temas. Eu vou mandar um forte abraço para a professora Juliana Vargas e também a professora Carla Saraiva, que são do programa de pós-graduação em educação da UBRA, e elas têm um texto a respeito do Escola Sem Partido e, de início, elas pelo menos colocam intencionamento, na verdade, o próprio nome. E o professor falou um pouco disso, sobre essa ideia de escola sem partido, o que
representa isso. Por exemplo, a própria representação delimitando na questão partidária, por exemplo. Se a gente for pensar a escola sem partido, talvez nessa ideia escola sem partido, todos nós possamos pensar a respeito se queremos ou não uma escola com partido. Entende? O nome escola sem partido, mas o que ele partido representa. aí não é questão de ser partido político. Sim. É sem tomar um partido. Sem tomar parte, enfim. Sem tomar parte ideológica. Aí vem a questão, por exemplo, aí as pessoas entendem, por exemplo, através dessa representação pelo nome, que as questões envolvem só a política, por exemplo. O Escola Sem Partido também dá direito aos pais escolherem como será o ensino religioso dessas crianças. E ensino de religiões distintas, tá? Se eles não permitem alguma religião específica, como o professor citou agora em questão de contrato, o conteúdo da disciplina será alterado? Ele fica comprometido na visão de vocês? Tem que perguntar para de novo, os legisladores que inventaram essa peça legal. Porque se é para fazer, já está na Constituição, para que a nova lei? Não faz sentido nenhum. De novo, eu reforço. A formação de um jovem na sociedade como a nossa, ela é influenciada pelos grupos de mídia, por esse programa de TV, tomara que tenha grande audiência, né? Pela internet, pela propensão ao consumo, pela individualidade, pelo núcleo familiar e por aquilo que é direito à sociedade, que é a educação. Tá? Nas escolas privadas, os pais já escolheram onde vão colocar os filhos. Então, a gente está lidando do quê? Está lidando com um trabalho que pode chegar a milhões de brasileiros. E como bem falou o meu debatedor, é evidente quem está preocupado é quem trabalha com educação. Quem vai estar preocupado? Aquele que vai empregar, no caso, um professor de rede privada, que vai ter ainda menos liberdade em sala de aula? Esse aqui é o ponto. Outra, tem algo que a gente fala em ciência social que é relativismo, tá? Vamos ver os dois lados. Quais são os dois lados, por exemplo, do fenômeno da escravidão? Tá? Quais são? Aquele que leva o chicote no lombo e trabalha forçado daqui a 30 anos, 35 anos, é aquele que explora o trabalho forçado. E aí, se a gente explicar que a formação econômica brasileira se deu em cima do trabalho escravo, escravizado, sequestrado em África, possivelmente sim, os jovens vão sair com um olhar muito crítico sobre as placas de ruas, que louvam, por exemplo, próceres, autoridades que foram em grande parte escravocratas, como, por exemplo, o Duque de Caxias, patrão do Exército, como, por exemplo, o General Osório, patrão da Cavalaria do Exército, que nem Farrapo era. Então, como é que a gente vai discutir história com neutralidade? O que a gente pode colocar assim, olha, vejam bem, a escravidão foi um fenômeno que atingiu a todo o Ocidente. E vem de uma bula papal que dizia que não havia pecado abaixo do Equador. E aí se dá o debate agora. É impossível chegar num grau de relativismo onde vai fazer o quê? Vamos relativizar o Holocausto? Não houve Holocausto. Não, veja bem, era uma política de Estado, de uma máquina de guerra que não sabia o que fazer com o inimigo interno. Não posso criar proselitismo para qualquer coisa. Mas o efeito disso é muito perverso. E o efeito de quem está em sala de aula é terrível. Completar ou obviamente discordar? A educação brasileira tem que ser laica e tem que ser isenta. Isso é o que está na Constituição. Nós estamos vendo aqui exatamente a demonstração do que ocorre dentro das salas de aula das escolas públicas. As escolas públicas têm a obrigação de ter isenção. As escolas públicas têm a obrigação de ser laicas. E o Estado tem a obrigação de garantir esse direito de uma educação laica aos alunos. Só que qual é a presença do Estado dentro de uma escola pública? É o professor. A única presença do Estado é o professor. Como é que vai se evitar que o professor faça isso? Colocando um cartaz para que as crianças saibam qual é o direito delas. E isso é o Escola Sem Partido. Isso é o projeto de lei de Escola Sem Partido. Agora, quem é que está contra o Escola Sem Partido? É exatamente quem quer usar a doutrinação. E não é porque tem medo da lei, porque a lei não prevê sanção nenhuma. Não existe sanção para descumprimento. A lei só obriga com que as escolas cumpram o dever de informar os alunos e aos pais dos alunos dos direitos que eles têm. Não existe sanção para descumprimento. Por que o medo? Por que a revolta? É exatamente quem quer continuar descumprindo a lei e a Constituição e doutrinar as crianças. Ou seja, nós estamos vendo aqui uma visão de 2018 sobre a escravatura. Se tu vai estudar o escravagismo no mundo, tu tem que estudar com a visão daquele mundo e mostrar para as crianças o que acontecia naquele momento do mundo. Inclusive porque na África os próprios negros se auto-escravizavam. Uma tribo guerreava com a outra e tomava escravos. Ou seja, nós temos que olhar a história como ela realmente aconteceu e não colocar a ideologia política em cima da educação das crianças. Isso é exatamente o que tem que ser impedido. A gente falou sobre alguns
os atores nessa situação, como a escola, como os professores, os pais e os alunos. O que acontece se os alunos não concordarem com essas propostas? A gente viu ocupações acontecendo e manifestações na origem, né, se manifestando na origem dessa proposta em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, a questão da escola sem partido veio logo na sequência de um processo de enturmação que fechou. A proposta original do governo Alckmin era fechar 66 escolas em 99. E graças a uma gigantesca e heróica mobilização dos estudantes secundaristas, que, por sinal, tinha estrutura federativa, que, por sinal, proibia a participação em partido político, diretamente organizado nas suas assembleias. Quem quisesse militar, que militasse, mas que ganhasse no voto, que levasse a delegação pelo voto do Grêmio para o Conselho Geral das Escolas Ocupadas, veio logo na sequência. Essa que é a dimensão que a gente tem que entender. O que eu queria ir além? Não existe neutralidade científica, tá bem? E a gente cai num problema chamado relativismo. De novo, é impossível entender a formação sócio-histórica brasileira sem entrar nos fenômenos que constituem, por exemplo, o povoamento desse país. Por que o Dom Pedro II foi procurar meus bisavós no Líbano? Por que o Dom Pedro II foi procurar os bisavós, possivelmente, do procurador ou do advogado Miguel Najib, que é o iniciador desse processo? Por quê? Porque tinha uma máxima no Império que dizia o Haiti não é aqui, o Haiti não pode ser aqui. Tem ato de Assembleia do Império dizendo isso. Então, foi importar a população para substituir a população afrodescendente. Se a gente achar que esses temas são secundários, então a gente está vivendo num mundo ahistórico, né? No mundo amoral e ahistórico. Se tu me permite... Bom, eu estou com 3 minutos e eu queria só dar atenção para a Priscila, mas rapidamente, por favor. O que aconteceu em São Paulo foi uma tentativa dos alunos, exatamente os doutrinados, já o fruto da doutrinação ideológica que acabou atrapalhando a educação no Estado de São Paulo. Sim. Nós temos que imaginar o seguinte, não quero nem entrar nesse tema, mas a pirâmide brasileira, que tinha muitos jovens na base, está começando a virar um bloco e não mais pirâmide. Ou seja, nós estamos diminuindo o número de alunos, porque nós estamos diminuindo a natalidade no Brasil. Cada vez temos menos crianças em sala de aula. Tem escolas que estão quase fechando por falta de alunos em turma. Ou seja, quando alguém quer fechar a escola, não é porque é contra a educação, e sim porque quer juntar essas turmas em outra escola para poder diminuir o custo. Eu quero só registrar, tá, que há 8 propostas municipais, tá, e uma estadual em tramitação. A Priscila pergunta, Priscila César, pelo WhatsApp, lá de Sapucaia do Sul. Seja bem-vinda, Priscila. Como ficarão os trabalhos científicos, exemplo TCC, como não tomar partido se é preciso base para realizá-los? Não vão mais existir tais avaliações? Né? Ela está, acredito, se referindo também às bancas, enfim. Essa pergunta a gente vai ter que deixar no ar, é uma pergunta tão complexa quanto o tema, mas eu vou agradecer a presença do professor Bruno, que aqui expôs a sua visão sobre o assunto, e também o doutor Vinícius. Agradeço, o tema é denso e, como a gente viu, ainda existem essas propostas. Tem a questão do veto ou não do prefeito de São Lourenço. Então, a gente vai ver essa discussão ainda ganhar força, porque a tendência de que esse debate aconteça é muito recente, é muito próxima. E é muito bom que ocorra. Bom, professor, mais uma vez, obrigado. Doutor Vinícius, da mesma forma, obrigado.